Bom, o Lula está utilizando o argumento Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Faz tempo que não colocavam a culpa em alguém com o sobrenome Bolsonaro. Tava até um pouco de saudade, até estranhando. O Lula que ontem, se não me engano, utilizando, evidentemente, de forma não intencional, uma elipse, ele disse que quer que o Brasil seja referência em crime organizado. Então, utilizou a elipse, esqueceu de dizer, né, em combate ao crime organizado. Mas tá bom. No que também a boca fala do que o coração tá cheio. Então a gente não sabe se foi um mau uso da elipse, se foi só um descuido, ou se ele realmente quer que o Brasil seja referência em crime organizado. Tá senil, tá HH, tem que sair, os dias deles estão contados. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, responsável também pela nova sanção norte-americana, o Supremo ele foi signatário, né? Tá ali junto com o próprio Brasil, né, enquanto instituição que da Agenda 2030 da ONU, a qual, sinceramente, eu não gosto, mas que vincula as ações do Supremo. No tópico 16.13.10, fala sobre liberdade de expressão. O que é o tópico 16 da Agenda 2030 da ONU? Fala sobre as instituições eficazes, sustentáveis, que devem zelar, por exemplo, pelos direitos e garantias fundamentais. O Supremo Tribunal Federal não está cumprindo com o acordo da Agenda 2030 da ONU. Eu acho que esse deveria ser um norte para o Supremo. Tudo que vem fazendo vem, de certa forma, rompendo isso, então não está cumprindo esse acordo, e acredito que parte das sanções americanas, e evidentemente em consonância com outras nações, porque os Estados Unidos não faz isso sozinho, tá? Tem amparo, por conta dessa violação a termos da Agenda 2030 da ONU, que várias nações assinaram. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal também tem se mostrado um STF para uns e não para outros. A gente pega uma decisão do Supremo Tribunal Federal num caso concreto, em que se protegeu o direito dessa pessoa, e leva um caso de uma pessoa que não é bem relacionada, de um advogado que não é conhecido, que não está presente no Gilmar-Palusa ou Gilmar Palob, né, que também pode ser outro nome, e você fala, olha, aplique ao mesmo caso concreto a mesma decisão que você deu nesse caso aqui do figurão. Eles não aplicam. Então existe um STF para pessoas bem relacionadas e um STF para o cidadão comum. Um STF para branco e um STF para pretos. Então eu acho que também é devida a essa sanção por conta desse STF um tanto quanto errático, para ser bem educado. Quanto ao Lula, dizer que a culpa é dos bolsonaros, assim, já falei do argumento Homer Simpsons, mas não faz o menor sentido. Até acreditar que o Flávio tem alguma ascendência sobre o Trump para determinar uma política internacional tarifária é loucura, é jogar para a torcida, e a gente sabe que os eleitores petistas não são pessoas muito criteriosas. Acredito que o Flávio tenta, de alguma forma, conter danos que não foram por eles causados, até porque não é a primeira vez que o Brasil é sancionado, é tarifado pelos mesmos motivos. Pavinato, na última iniciativa do governo americano nesse sentido, também se apontou essas questões institucionais, essa beligerância do governo brasileiro com relação aos Estados Unidos, contra o dólar, aquele acordo com o BRICS que o Brasil ficou falando sozinho, e pelo jeito o governo americano entendeu que o Brasil não se aprumou, que o Brasil não corrigiu a sua rota. Então não é culpa dos bolsonaros. Me permite, Pavio? Claro. Eu tinha anotado aqui, é exatamente isso que o Wellington falou. E até o documento deles menciona a decisão do Toffoli de anular o acordo de leniência da Odebrecht. Então veja que não se trata única e exclusivamente da prática do nosso governo de não permitir uma concorrência leal, né, com as questões que você já colocou, Pavi, mas também a decisão do Toffoli e do Moraes, que também foi citada em virtude da censura que ele faz à Big Tech, que atuava no território americano e que aí era impedida de manter também ativo o seu perfil no território brasileiro. Então, de todo lado que a gente olhe, não cabe nem a questão do Homer Simpson, aí a culpa é minha, jogo onde eu quero. Não, a culpa é das práticas desse governo, porque quando você pega STF e o Dilma desinelegibilizado, é o novo regime, então é o governo brasileiro. Agora, tem uma tendência que eu notei a partir de hoje, porque é uma coisa que veio se repetindo ao longo das últimas semanas. Preste atenção nisso, vê se eu não estou ficando louco. Depois da palavra fascista, depois da palavra genocida, depois da palavra democracia,
depois da palavra instituição, depois da palavra soberania, o que aconteceu com essas palavras? Essas palavras, elas foram em determinado momento esvaziadas do seu conteúdo, do seu significado, e esvaziadas de um significado, as palavras deixam de ser significantes e eles começam a usar em coisas que eles querem atacar, porque essas palavras semioticamente despertam alguma sensação positiva ou negativa nas pessoas. Por exemplo, fascista. O que é um sujeito fascista? Um sujeito fascista é um sujeito com um senso de nacionalismo exacerbado, que passa a funcionar ao redor de um sujeito carismático, ao qual se reconhece o poder de ser a fonte do direito. Esta pessoa, este líder, ele sabe o que é o melhor e o que ele falou está falado. Então as pessoas, elas renunciam, não é, ao seu crivo crítico, ao seu crivo ético, e vão fazer o custe o que custar para conseguir a glória da nação a partir daquele líder ao qual se impõe que seja a fonte do direito. E dentro desse contexto, é claro, esse líder que é a fonte do direito, ele aponta um inimigo comum. Então o que o Lula fez, a esquerda fez e o próprio STF fez? Esvaziou o fascismo de significado e jogou no Bolsonaro essa palavra. Fizeram de um presidente fascista para que pudessem eleger um fascista presidente. Aí fizeram a mesma coisa com genocídio. Fizeram a mesma coisa com democracia. Tudo era contra a democracia, lembra? Sim. Tudo era contra a democracia, isso é contra a democracia, aquilo outro é contra a democracia, tudo era contra a democracia. Aí agora, recentemente, é a soberania. Tudo fere a soberania. Soberania cá, soberania lá. Agora o Lula, ele está com esta mania, percebam. Ele quer criminalizar a política. Quando ele falou que ia mandar o nome do Messias de novo pro Alcolumbre, ele falou aquelas groselhas. O Messias é o melhor advogado que tem, sendo que o cara nunca foi advogado. Por que eu vou mandar de novo? Porque a decisão do Senado foi política. Eu não aceito uma decisão política. Que não o aceitem porque ele é burro igual uma porta. Mas ele é muito bom. Então a decisão foi política e essa decisão política não vale porque ela traz danos para as instituições. Algo assim. Agora o que ele fala do Marco Rubio? O que ele fala desta conclusão, dessa investigação, dessa auditoria da relação comercial equânime de Estados Unidos para com o Brasil? Ele fala, eu não aceito, porque esta não é uma decisão técnica, é uma decisão política. E ele vem fazendo isso de maneira a legitimar a política que é feita em lugar que devia ser técnico. Porque quando uma corte como o STF, que é um poder técnico, o poder judiciário não é um poder político, o poder judiciário é um poder técnico. É por isso que o poder judiciário, nessa concepção mais europeia que tem o Brasil, nessa concepção mais romana, ele é um poder que não é eleito. Mas ele é composto por pessoas que dominam a técnica. Assim deveria ser. Uma vez que o nosso poder, que não é político, ele está infestado, metastasiado de políticos, eles querem dizer que aqueles que fazem política, na verdade, são técnicos e querem negar a política a quem faz política, que são os políticos, os deputados, os senadores, o presidente, os ministros de Estado. Ora, nós temos como diretor da Apex, que é uma empresa pública brasileira que cuida do comércio exterior do Brasil.
À frente da Apex, o Lula colocou uma jamanta que sequer sabe falar inglês. Aí você vai me falar de falta técnica para a política? Pelo amor de Deus, o Lula não poderia ser candidato nem a conselheiro de conselho tutelar. Pelo amor de Deus, nós temos que abrir o olho, porque ele está vindo agora, Caivano, com a criminalização da política. Tudo que não lhe agrada, perceba, agora é político, é uma decisão política. Ele está querendo se transformar num tecnocrata? É a tua impressão também? Olha, você acertou em cheio e eu diria até que isso já acontece há alguns anos, né, Pavia, que é essa criminalização para esvaziar o poder do Congresso, né? E isso, obviamente, foi utilizado para a gente chegar até aqui para ter um fortalecimento do judiciário, como você falou, que não é um órgão político, mas hoje age como se fosse. Então houve uma inversão sim de papéis, eu tendo a concordar contigo, só não sei se o Lula se transformaria num tecnocrata, né? Ele obviamente tenta passar essa imagem de estadista, de alguém que conhece esses meandros. Eu diria mais que ele está para malandro do que propriamente um técnico nesse sentido, incluindo a política que ele já faz há muito tempo. Ele sempre fez a política do toma lá da cá, a política do esconder e abafar os possíveis sucessores que ele teve, graças a Deus, isso não vou reclamar não, está muito bom. Né? Estamos aqui no finalzinho da esquerda brasileira por culpa também do Dilma desinelegibilizado, mas você tem toda a razão. É o esvaziamento da força política justamente no sentido de esvaziar o Congresso. E você sabe, Wellington, que o governo, na moita, ele incentiva a desinformação, porque muita gente acha que o Flávio Bolsonaro, agora no momento, ele está trabalhando para taxar o Pix. Veja, não foi dito nada de taxar o Pix. O que foi dito do Pix no relatório dos Estados Unidos é que o Pix representa uma desvantagem concorrencial. Então o que se sugerirá, obviamente, logicamente? Que esse sistema valha, que a gratuidade valha para sistema de outros países. Não que o Pix deva ser taxado, mas isso não é rebatido pelo governo. Aliás, as pessoas simpáticas a este regime conseguiram fazer com que hoje fosse um dos trending topics a hashtag traidores da pátria. É isso que a gente conseguiu levantar hoje com esse governo. Ao invés de estar preocupado com o conteúdo da auditoria, da investigação, não. É como você falou, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Mas note que a postura dele foi diferente na Europa. Quando a comunidade europeia vetou a compra de carne e gado brasileiros, ele ficou bem mansinho. Nós vamos explicar tudinho. Aí é assim, na comunidade europeia. Nos Estados Unidos ele nem liga. Para qual o conteúdo? Então é ele que transforma em político uma questão que é claramente de protecionismo nacional. Eles querem brincar de livre comércio praticando o protecionismo. Na Europa, tudo bem, que a Europa é protecionista. Então o Brasil é protecionista, a Europa é protecionista, né? Me frega, tá lá. Agora, a carne, aqui não, Jamelão. E a carne brasileira, ela só está sofrendo essa retaliação porque nós temos um Ministério da Agricultura que é incapaz. Mas aí ele não fala que a decisão da União Europeia é política. Por que será que ele não fala que a Europa, no mesmo tom que ele fala com os Estados Unidos? Bom, vamos lá. Porque a Janja é muito amiga do Macron? Muito amiga, né? Fuck you, Elon Musk. Bom, mesmo o governo americano, e aí eu vou fazer um paralelo com o que pode estar acontecendo no Brasil, está sendo muito contestado, mesmo por apoiadores, né, por pessoas que são da base do governo Trump,
com relação à guerra contra o Irã. E por que eu estou fazendo esse paralelo aqui? Porque se questiona se realmente está sendo atendido os interesses americanos nessa guerra contra o Irã. E agora eu venho para o Brasil. Irã que divulgou um vídeo do Cristo Redentor brigando com a Estátua da Liberdade, estraçalhando a Estátua da Liberdade. E aí não me estranha... Como é que é isso aí? Quem que publicou isso aí? O governo iraniano. O governo iraniano. O Cristo Redentor? Brigando com a Estátua da Liberdade E vencendo, E vencendo, né? estraçalhando O ela ao Cristo meio. que dá a outra face. O Irã publicou o vídeo do Cristo brigando. Isso aí. Exato. Aí é que se chupeta do iraniano aplaudem quando matam um chargista do Maomé. Aí vai vendo. Vai ver, com a fé deles ninguém mexe. Mas continue, desculpe, eu fiquei revoltado. E aí eu faço um paralelo aqui com o Brasil, porque o tom adotado contra os Estados Unidos é um tom de beligerância. Ou é um tom cavalcante, porque é meio ridículo também, né? É o pincher latindo pro pitbull. Mas por que eu faço esse paralelo? Não acredito que o Lula esteja fazendo isso à toa. Acho que há um alinhamento perigoso para o povo brasileiro. Um alinhamento que, sinceramente, se amanhã ele enfiar a gente numa guerra contra a maior nação do mundo, desculpa, mas eu sou um dos que não vou lutar pela pátria a pedido e a mando do Lula, porque é uma guerra que não seria nossa, mas o Lula é um irresponsável. Então ele adota um tom beligerante contra os Estados Unidos, a meu ver, amando das nações que estão querendo bater no dólar. O Trump não é bobo e acaba comprometendo o país. Então eu vejo esses movimentos, olha aí, ó. Isso para mim é um endosso. O que o Lula fez é um endosso a esse tipo de postura do governo iraniano. Tá aí, olha que coisa. Veja que coisa. Olha, Cristo matando a liberdade. Olha que mensagem bonita, né? Olha que mensagem bonita que a gente tem. E perceba também que nesse discurso, o Lula, ele faz campanha eleitoral antecipada. Porque quando ele vai chamar o Flávio de imbecil, o que ele faz? Aí ele começa com o remedinho. O Lula vai ganhar a eleição, Trump. Ou seja, ele já coloca como candidato vencedor. Sim. Ele já pode se apresentar como candidato, o Caivano Lula. O Lula vai ganhar a eleição. Ele está preocupadíssimo. Porque o justamente com soletrando isso, né? ele perdeu. Perdeu. Não sei se você já tinha concluído, Werner. Para mim tá orquestrado. Para mim esse tom que ele adota é um tom de guerra beligerante, porque para se alinhar a uma questão geopolítica um pouco maior do que isso que a gente está apontando aqui. Eu voto com o Wellington, e na minha perspectiva, que eu ia complementar, acabei depois não complementando, né? Tinha anotado aqui, eu comecei com ela e ia terminar. A questão eleitoral, o Lula está muito preocupado com a interferência americana. Só que ela já está acontecendo. Ela já vem acontecendo ao longo dos últimos 6 meses, pelo menos, né? A questão do Eduardo lá falando muito com o Trump, agora o próprio Flávio, tira tarifa, põe Magnitsky, tira Magnitsky. Tudo isso foi um jogo em que o Donald Trump foi cozinhando literalmente o Dilma desinelegibilizado e ele não percebeu. Talvez tenha percebido agora e está louco de raiva por ter sido passado para trás, coisa que ele costumava fazer sempre. E a grande questão é, da mesma forma que ele chegou até a presidência da República com a interferência americana nas eleições, Pavinato, ele está preocupado que o inverso agora o retire da cadeira. E eu acho que é o que vai acontecer. E para quem não sabe, o Lula está fazendo direitinho o beabá do fascismo. Agora ele já está chamando nominalmente um inimigo, um bode expiatório criado como traidor da pátria. Vão vendo onde vai chegar toda esta merda.